Minha diretoria, assisti aqui Flamengo e Vasco como todos vocês e algumas coisas interessantes sobre o jogo, né? A primeira delas em relação ao Flamengo. O Flamengo precisa fazer um mínimo esforço para ganhar do Vasco. O Vasco precisa fazer um grande esforço para ganhar do Flamengo. E talvez olhando o jogo você diga, poxa, mas o Vasco se esforçou mais do que o Flamengo. Ok. O que não significa que faça o Vasco ser melhor do que o Flamengo, porque o Vasco não tem time para isso. Né? Então o Flamengo, mesmo com vários desfalques absolutamente relevantes, como Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, são 3 desfalques, né? Que qualquer time do mundo sentiria falta, ainda assim o Flamengo, com o mínimo possível, ali não jogando uma grande partida, no meio de uma maratona com desfalques, vamos aliviar, né? Vamos passar um negocinho aí pro Flamengo, porque 5 jogos em 10 dias, e com esses desfalques é complicado mesmo. O Flamengo jogou pro gasto e acabou ganhando o jogo. O Vasco correu, se dedicou, tentou, teve melhoras em relação aos jogos anteriores? Sem dúvida nenhuma. Tá? Só que é insuficiente. E aí, quando termina o jogo, qual é a dúvida do torcedor do Flamengo? Pô, por que o Flamengo só joga no segundo tempo? E o Vascaíno reclamando do VAR e da arbitragem, querendo justificar talvez uma derrota num lance, enfim. Vou falar dos dois assuntos. Primeiro, a parte do Flamengo. Aliás, primeiro se inscreve no canal, seja membro do canal, né? Dá likezinho, dá aquela moral aqui que nós estamos, pô. Então precisa chegar em 200 mil aí, né, gente? Vamos lá, né, minha bateria? Primeiro falar do Flamengo. A escolha do Domenech hoje pelo Gerson na direita para substituir o Everton Ribeiro é um erro terrível, porque nessa substituição ele perdeu um ótimo volante, meia, como você quiser, e perdeu um ótimo cara do lado direito. Ele não repôs o Everton à altura, porque o Gerson não é um jogador com as características dele, e perdeu um jogador de meio campo extremamente competente, que na minha opinião não devia nem estar no Flamengo, devia estar na seleção brasileira hoje, servindo a seleção. Mas então, esse já foi um equívoco. Só que em outros jogos, esse equívoco não foi recorrente, foram outros equívocos. E o Flamengo volta para o segundo tempo, não necessariamente com alguma alteração tática, mas volta jogando diferente. Então, o Domenech deve ser um dos caras que melhor enxerga o jogo como ele está acontecendo no mundo. Mas escala mal, ou então prepara o time muito mal, porque é uma loucura isso. O Flamengo começa o jogo tocando ali, olhando, aquela coisa meio pica-sonsa e tal. De repente o Flamengo volta para o segundo tempo e resolve o jogo. Né? Então, tem a questão tática, física e tal, óbvio, ok. Mas é muito notável e o flamenguista está notando isso. Ele está falando, pô, mas todo jogo a gente tem que esperar um intervalo para o Flamengo jogar bola? E é isso que tem acontecido. Em relação ao total desempenho, ou seja, o Flamengo de 2019 voltar a acontecer em 2020... Eu diria para o flamenguista o seguinte, cara, por experiência que eu tenho no futebol, e até como São Paulino, que já tive times maravilhosos como torcedor, não espere repetir 2020, porque muito provavelmente ele nunca vai acontecer. Por 2 motivos. O primeiro é que para essa geração é o primeiro ano mágico da história do Flamengo. E nunca o segundo vai ser melhor que o primeiro. O primeiro é o mais encantador, é o mais incrível, é o que vai te marcar mais. Você esperou por 40 anos para isso acontecer. Provavelmente para o seu avô, o time de 81 é mais importante que o de 2019. Por quê? Porque foi o primeiro dele. Né? Foi um momento muito especial. Nunca se repetiu o time de 81 do Flamengo. Com times melhores do que o de 81, como por exemplo o Flamengo de 87. Se você olhar no papel, talvez seja melhor do que o time de 81. E não se repetiu da maneira que aconteceu em 81. O Flamengo de 2019 é um cometa Halley, cara. É um negócio que passa de 30 em 30 anos. Não é porque o Flamengo tinha dinheiro, montou um time e vai jogar desse jeito todo ano. Não é isso. O Flamengo acertou um técnico com 9 jogadores que atuaram na Europa. Os 9 jogadores de pau duro, porque não tinham conquistas muito relevantes na carreira. E é muito difícil você ter jogadores consagrados, experientes, de renome, sem grandes conquistas. E o Flamengo conseguiu montar um time com fome. Era um time que tinha o que provar, embora todos os jogadores ali fossem muito conhecidos. Pelo menos a maioria deles. Todos eles tinham que provar. Veja bem, o goleiro não tinha uma carreira de títulos espetacular. O Rafinha tinha história. Pô, Rafinha, a vida inteira no banco, nunca foi protagonista, ele virou capitão do time. O Rodrigo Caio saiu de São Paulo, a torcida de São Paulo duvidando do Rodrigo Caio. O Pablo Mari foi mandado embora do La Corunha. Né? O Felipe Luiz veio jogar no Brasil, jogou a vida inteira no Atlético de Madrid, ok, legal, mas o Atlético de Madrid não é um time que levanta taças toda hora. O Gerson saiu do Fluminense, foi pra Roma, não ganhou nada, voltou pra cá. Tinha sede de título. O Arão nunca ganhou nada na carreira dele. O Everton Ribeiro tinha títulos pelo Cruzeiro. O Arrascaeta não tinha grandes títulos na carreira ainda. O Gabigol não tinha grandes títulos na carreira e o Bruno Henrique também não. Então você olha e fala, pô, o Flamengo conseguiu montar um time com muita vontade, com um técnico gringo e com jogadores com experiência gringo que fez o impacto ser muito mais fácil. E aí tudo se encaixou. E além de tudo, esse grupo do Flamengo, essa é uma informação minha, que você deve ter de outras fontes também, mas eu confirmo. Esse grupo do Flamengo se deu muito bem. Eles eram muito amigos, eles faziam churrasco toda semana, sem comissão técnica, sem diretoria, por conta deles. Então, foi um cometa Halley, um momento muito mágico. E ainda assim, tiveram jogos difíceis, tiveram momentos difíceis. O Flamengo, na final da Libertadores, por exemplo, o Flamengo não perdeu o jogo por muito pouco.
né? Aconteceu um acaso ali, o Flamengo conseguiu virar no final e tal, mas o River Plate durante o jogo teve muito mais possibilidade de ser campeão do que o Flamengo. O Flamengo quase foi eliminado pelo Emelec, o Flamengo teve dificuldades em alguns clássicos, porque aquele baile contra o Grêmio não é o normal. Se você, flamenguista, esperar que aquele Flamengo volte o tempo inteiro, caso contrário você está insatisfeito, você vai ter uma vida insatisfeita. Então, meu conselho de quem já viu meu time ganhar 2 mundiais, etc., em sequência, não espere de novo aquilo. Espere próximo, espere perto daquilo, algo diferente daquilo, mas aquilo não vai acontecer 2 vezes. Não na mesma intensidade, até porque não vai ser de novo a primeira vez. Não tem como ser 2 vezes a primeira vez. Então não vai ter para você o mesmo sentimento que você teve daquela vez. Vai ser sempre uma sensação de que está faltando alguma coisa. E não é bem isso. Dito isso sobre o Flamengo, sobre o Vasco. O que o Vascaíno está reclamando? O Vascaíno está reclamando do lance do VAR. Eu compreendo que é possível o erro humano no aparelho. Só que durante a nossa vida inteira nós não duvidamos do tiratema da Globo. Para nós aquilo era quase uma regra. Agora que existe uma puta tecnologia, que existe uma ferramenta oficial da FIFA, CBF, Conmebol, caralho, nós vamos discutir com isso também. Aí a gente vai entrar numa coisa que fica meio vago, né? Porque, porra, olha só, olhando, batendo o olho, todo mundo tem dúvida, tirando os vascaínos fanáticos e os flamenguistas fanáticos, porque esses têm certeza que não foi e que foi. Mas todo mundo olhando e falando, puta, difícil pra caralho. Porque, né, a gente tá discutindo o tronco, a gente não tá discutindo o pé do cara, a gente tá discutindo se o cara tá de lado e tal. O lance é muito difícil. Se você pausar a imagem aqui, mesma linha, se você passar 0,1 segundo, entendendo que a bola saiu do pé naquele 0,1 segundo a mais, impedido. Se você fizer é muito detalhe. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Eu olhando, o primeiro momento eu falei, opa, tô em dúvida. Quando passou o replay, eu falei, realmente eu acho que o corpo dele tá minimamente um pouquinho mais inclinado para frente e tal. Só que essa é a câmera lateral, já tem uma câmera de trás do lado de cá que mostra outra imagem, tem uma outra, aí o vascaíno vai lá e pausa a imagem na hora que a bola tá no pé do cara, mas não necessariamente a hora que tá saindo e tal. Resumidamente, porra, não enche o saco, né? Decisão vai lá, o computador tá dizendo isso, nós não temos a capacidade milimétrica que um computador tem. Então, embora haja margem para erro, a margem de erro de um computador é muito menor do que a nossa batendo o olho na televisão, querendo traçar uma imagem na diagonal para decidir qual que é a linha do impedimento ou não, certo? Então, é isso. Valeu!